Salve família, encarando aqui, quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o vídeo mais pedido de ontem para hoje, sem dúvida, foi o tal fantasma no sanatório argentino, né? Eu primeiro quero exibir o vídeo para vocês, porque é bastante estranho. Você vai ver que a porta da recepção, a porta de entrada do hospital, do sanatório, ela abre sozinha. E é aquelas portas que é com sensor de presença, você chega perto, ela abre. E isso acontece, e o segurança que lá tá tomando conta vai atender, ele parece preencher uma ficha, né? E abre ali para a pessoa entrar. Então é uma coisa muito estranha, depois eu vou explicar os detalhes para você. Primeiro eu quero que você veja, até para que você tenha a sua própria opinião, né? E depois a gente vem esclarecer os dados que são oficiais, tá certo, meus irmãos? Vamos lá. Bom, meus irmãos, com certeza quem não tá por dentro da história pode dizer: ah, o cara tava fingindo, a galera fez isso aí pra aparecer, pra chamar a atenção. Mas o caso não é tão simples assim. Primeiramente, família, você deve ter percebido que a imagem não é feita por um celular, não é feita por alguém que colocou uma câmera só pra gravar, não. Ela é feita pelas imagens de segurança do próprio hospital psiquiátrico, certo? Então, empresas assim têm um nome a zelar. Quem tá ali não é o dono do hospital, não é a diretoria, é um segurança pago, né, para fazer o monitoramento. Então esse é o primeiro ponto. Fica sempre geralmente assim, né? As empresas que eu conheço, fica dois ou três, quatro guardas fora, um dentro e um no setor de câmeras. Então é uma empresa que presta esse serviço. De repente, a porta que, como eu falei no começo do vídeo, ela tem um sensor de presença, você chega perto, ela abre. Foi detectada alguma coisa ali, que a porta abriu. Em seguida você vê que o homem estava vendo alguma coisa, porque ele foi lá atender. Ele chega inclusive a tirar ali aquela fita, né? E pede para a pessoa entrar. Depois você percebe que ele pega uma cadeira de rodas, né? E leva, porque ele diz, né? Tá atendendo uma senhora. Embora as câmeras não estejam pegando nada, o que ele enxergava era uma senhora e que precisava ser atendida. Outro ponto, que esse sim é o que arrepiou as pessoas e fez o caso ganhar essa repercussão toda, inclusive internacional, é por isso que a gente está sabendo da história, é porque os dados que ele preencheu ali na ficha batia com os dados de uma senhora que tinha falecido, acabado de falecer apenas 3 horas antes. Os dados que o suposto fantasma passou para ele, entenda bem, batiam com os de uma senhora que tinha falecido apenas 3 horas antes, meus nobres e queridos irmãos. Então ele mesmo ficou chocado quando ele entrou em contato com outros funcionários para saber: olha, a senhora conseguiu chegar aí no quarto 915 porque o fantasma queria ir nesse quarto. E aí quando ele entrou em contato com os outros funcionários, os caras disseram: não tem ninguém chegou aqui no andar. Tinha uma senhora, eles tinham, senhora de nome fulana de tal, queria ir pro quarto 915. E o que foi que aconteceu? Aí foram olhar nas câmeras e viram aí que ele estava atendendo literalmente nada. E aí, meus irmãos, eu como já passei por uma experiência muito parecida com essa, inclusive uma caçada, e a gente gravou. É por isso que os inscritos mais antigos que acompanharam o nosso quadro, né, pedem a volta dele até hoje, meus irmãos. Mas realmente é uma coisa complicada quando você vai atrás de alguma coisa real. A gente fez essa investigação até no Astra mesmo, e eu vi justamente em uma área que teve vários acidentes bobos e as pessoas perderam a vida, porque é uma reta, aí tem uma árvore, uma entrada para a direita que não afeta em nada o percurso, e as pessoas morrem de frente a essa árvore. Já tem 3 cruzes lá. A gente explicou a história do lugar. O primeiro aconteceu há muitos anos atrás com um jipe, depois com um motoqueiro, depois com um entregador de leite que vinha numa moto, e por último, com um homem montado no cavalo, que o cavalo por algum motivo se assustou e jogou ele em cima dessa árvore e ele veio a falecer. Então foi 3 acidentes estranhos que fizeram com que as pessoas que moravam naquela região
sentissem muito medo de passar ali à noite, né? Até hoje é assim. Eu até quero revisitar esse lugar. Aí eu viajei à noite com a senhora encarando na época. A gente saiu umas 10h45, 11h30 mais ou menos, nessa faixa, quase meia-noite mesmo. Chegamos em outra cidade, pegamos essas informações que até então a gente não tinha. Eram conversas desencontradas, cada um falava de um jeito. A gente soube a lenda, né, com uma pessoa que realmente tinha sido perseguida por esse fantasma. E aí o cara disse, olha, é assim, é assim, é assim. A gente convidou ele, até oferecia um dinheiro para o cara ir com a gente. Só, eu te dou o valor aí de uma diária, vamos com a gente. Ele, não, velho, ali eu não vou nem que você me desse 1 milhão. E aí a pessoa já vê, né, que o cara realmente tá falando sério, família. Porque se fosse só pra se dar bem, né, pra ficar famoso ou algo do tipo, primeiro, o cara teria aparecido, segundo, teria aceitado o dinheiro. Senão não faz sentido. Eu até fiquei com medo, porque como eu não conhecia a pessoa, era meu primo que conhecia, eu fiquei com um pouco de medo de ir, porque eu digo, se for uma cruzeta, se for um assalto, se o cara tá mandando a gente ir pra essa região que é perigosa, pra fazer uma emboscada. Mas não era isso. Quando a gente chega perto do caminho, isso tá gravado, a pessoa vê que eu viro o volante bruscamente e acerto o meio fio com um Astra, a Cristina inclusive. E o que eu vi, e eu e minha esposa vimos, foi como se um farol, uma luz, tivesse saindo do acostamento, só que era mato, né? Não fazia sentido. Mas eu vi como se ele estivesse atravessando na frente do carro e eu tentei desviar. Por isso aconteceu essa cena aí que você vai ver agora. Eu vou colocar um trechinho só pra gente relembrar. Parece que era num trevo lá, numa encruzilhada, parece. Era mais ou menos por aqui. Isso! Isso! Até hoje, família, eu não sei explicar porque a câmera não pegou nada. Eu e ela vimos isso e a câmera não pegou nada, luz, nada. Você vê aí, é como se eu simplesmente surtasse e virasse o volante. É por isso que muitas pessoas que não entendem de espiritualidade, não sabem dos fenômenos reais, querem imagens dessas coisas, ou até tem, né, o casos estranhos, pessoas se comportando de formas estranhas, e diz, olha, não tem nada provado sobre o sobrenatural, porque o que dá pra ver aí é uma pessoa se comportando estranhamente. Mas o que levou essa pessoa a fazer isso é o que não se leva em consideração. Foi o nosso caso. Se Deus que nos livre tivesse acontecido algo realmente ruim, a gente tivesse se machucado, tivesse até morrido, o que as pessoas iam pensar é que simplesmente eu puxei o volante bruscamente e, por imperícia, burrice, seja o que for, e aconteceu o que aconteceu. Porque nós, querendo ou não, família, somos ensinados desde o começo a sempre colocar a culpa na vítima. Quando uma pessoa tira a vida da outra, quando acontecem essas coisas ruins, né, com pessoas até conhecidas, as pessoas já dizem logo, ó, mas qual era a bronca? O que foi que ele fez? Quer dizer, é como se fosse uma punição, né, para a vítima. Ao invés de punir o culpado ou procurar o culpado, vamos colocar a culpa na própria vítima e a gente já está liberado. É mais ou menos assim que funcionam as coisas no Brasil. Então eu não parei com o quadro, família, a gente só deu um tempo, né? É preciso se preparar melhor para essas coisas, ter mais conhecimento, porque por mais que a gente leia, por mais que a gente vá atrás, quando você começa a se deparar com essas coisas, vem umas consequências também. O que é falado ali naquele filme Constantine, né, tem muito sentido quando ele diz que quando você vê essas coisas, elas também te vê. E de fato é assim, família, a gente sente os efeitos disso no dia a dia. Então a gente se preparou melhor. Já fiz algumas investigações aqui, tá para ir pro ar. Algumas já tem mais de 1 ano. Tem algumas eu acho que tem 3 anos. Mas eu vou ver como é que eu faço para colocar isso aqui no ar.
certo? Para mostrar para vocês, meus irmãos. E eu só digo uma coisa: o sobrenatural, o paranormal existe. Eu tenho certeza que muitos de vocês já testemunharam, ou pelo menos já ouviram falar de pessoas que não costumam mentir. E disse: olha, essas coisas realmente existem, né? Vulto. E realmente é estranho. Algumas a gente ainda consegue pegar, principalmente quando é vulto. Sombra, às vezes você consegue pegar. Mas tem alguns que realmente não dá. Não importa o ângulo da câmera, não importa que tipo de câmera seja, você não consegue pegar, né? Principalmente quando se trata de um poltergeist, família. Você não consegue ver ele. Você só vê os fenômenos estranhos acontecendo. Às vezes um copo virando, uma cadeira caindo do nada, como se fosse o vento, mas não tem brisa, né? Você percebe, não, a cadeira caiu aqui, mas não tem brisa. Eu lembro que uma vez, me arrepiou até hoje, família, quando eu lembro, uma discussão que eu estava tendo com a minha mãe e a radiola antiga que a gente tinha e tem até hoje, depois eu mostro pra vocês, ela ligou sem estar na tomada e depois desligou. Então não sei se a descarga, né, da energia ruim, negativa, fez isso, eu não sei. Mas tem coisas realmente estranhas que a gente testemunha e simplesmente deixa passar, né, família? Até por não ter muita explicação ou até mesmo estarmos muito presos na Matrix, né, no dia a dia e em outros assuntos. Enfim, família, deixa aí tua opinião, faço questão de saber. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, fique com Deus e fui!